Olá, sejam muito bem-vindos. Vou fazer uma pergunta para vocês. Santo de casa não faz milagre? Será mesmo? Estou aqui com uma história incrível do Diego Arcanjo Oliveira Rodrigues, que foi aprovado no super desejado, né, Oda? Auditor Fiscal do Trabalho com apenas 23 anos. Olá, Diego, tudo bem? Oi, Leandro, tudo bom? E uma história muito legal, o Diego está acompanhado, gente, do seu professor orientador / pai José Maria, né, Zé? Foi muito orgulho isso aí. Foi orgulho duplo, né? Um porque ele era meu aluno e o outro porque ele é meu filho também, né? Não, mas com certeza vão cair entre nós, né? O filho... Sim. Tá muito acima, né? Brincadeiras à parte, né? A gente gosta dos alunos, tem um carinho especial, mas, poxa, encaminhar, Zé, um filho com 23 anos de idade num concurso tão bacana como esse é algo sensacional. Eu até tava falando com o Zé sobre isso quando eu tomei consciência. Eu tava no supermercado quando o Zé mandou a mensagem e eu me imagino a alegria de um pai em ver essa realização do filho, né, Zé? Fala um pouquinho. Com certeza. Não, o Diego manifestou essa vontade de fazer o concurso, né? E aí eu falei, vamos lá então, vamos fazer com a LS então, porque tem todos os parâmetros que você precisa, todos os padrões que você precisa, e se com certeza, se tem um lugar que você vai passar, que você precise estar fazendo o concurso, estudando para o concurso, é na LS, né? E aí ele topou, né? A gente matriculou ele começou a estudar e foi meu aluno, né? E eu atuei com ele como aluno com todos os alunos, né? E eu dava puxando de orelha nele, tudo, né? Seguindo, e ele também é aplicado também, como a gente vai falar aqui, né? Tá vendo? Zé Maria quis o melhor pro filho dele, poxa. Aquela orientação de estudos colocou mais de 90 aprovados, quase 100 aprovados no Auditor Fiscal do Trabalho. Não é mole não, e o Diego faz parte aí dessa tropa de elite. Mas e aí, Diego, como é que você está se sentindo? E agora já parou de estudar, né, Diego? Agora sim, agora dá pra parar. Não, eu vou contar uma história aqui. Pode falar. Ele não parou de estudar, não. Nós estamos com formação. Não é isso, não. É que ele está estudando, porque ele, como vocês vão ver, ele começou a estudar do zero para FT, né? Ele começou, quando saiu o edital, ele começou. E ele tá se achando muito cru para conversar com a galera, com os pares dele lá do curso. Então ele está querendo continuar estudando português e constitucional para poder conversar com É administrativo também, acho importante. Virou um hobby. Virou um hobby para ele. Mas isso é que o hábito de estudo faz, né? Depois que a gente cria o hábito, qualquer hábito, né? Depois que a gente cria um hábito, depois para perder o hábito é difícil, mas que bom que deu tudo certo. E agora, Diego, para a gente poder realmente chegar ao que interessa, muitas pessoas se identificam, né, com histórias bacanas como a sua. Conta pra gente uma coisa importante que é o seu ponto de inflexão, ou seja, aquele momento em que você decidiu vou estudar para concursos públicos. Foi o quê? Foi seu pai que falou com você? Teve a influência do seu pai? Como é que conta esse processo pra gente, por favor? Cara, então, é um negócio muitos fatores. Para tomar uma decisão dessa, são muitos fatores envolvidos, mas assim, eu me formei em biologia no UFRJ, né? E durante a faculdade mesmo, eu estava estagiando em laboratório de pesquisa, enfim, de genética, que é a área que eu me formei. Só que, por mais que eu gostasse muito da área, eu acho muito interessante, eu não me via trabalhando com aquilo, por vários fatores. Tanto o fator de remuneração, quanto a própria atividade. Não era algo que eu estava gostando de fazer muito, assim. Então aí eu já larguei um pouco a visão que eu tinha de antes. Antes de entrar na faculdade, eu já tinha uma visão meio romantizada, assim. Ele queria fazer mestrado na Alemanha e não sei o quê. Eu já tava vendo que ia me lascar toda. Aí eu fui vendo que não ia ser pra mim, eu fui acabando olhando pra outras coisas. E é muito engraçado, que eu comecei... O primeiro contato que eu tive com o concurso foi quando eu ainda estava tentando arrumar alguma coisa próximo da área da biologia, e eu estava vendo o programa do Aeroporto Área Restrita, e aí eu conheci a galera da Receita e da Polícia Federal. Legal. E eu conheci o trabalho de perito da Polícia Federal. Legal. Eu fui pesquisar e eu vi que existia uma área para quem é formado em biologia e é da área.
Aí eu fui ver que tinha que fazer concurso e tal. E esse foi o primeiro contato que eu tive, concurso. É uma coisa que ele já tinha falado várias vezes, né? Pois é. Eu falei, caramba, você... já tinha. Só que assim... Você não contou que era auditor fiscal? Pra quem não sabe... Gente, rapidinho, pra quem não sabe, José Maria é auditor fiscal do ISS Rio, tá? Já foi do Banco Central, né? É auditor fiscal aqui do ISS Rio. Há quantos anos? Enfim. Do ISS? Porra, isso vai me revelar a minha idade, porra. Mas de repente passou com 18. Não. Né? Tenho 17 anos já no ISS. Legal. Mas assim, a vida inteira eu falei pra ele de concurso, cara. Desde que ele começou a ser gente, eu falo pra ele de concurso. Mas o legal é que ele não escutava muito o que você falava. Nada. Ficou bem claro aqui. Não escutava nada. Acho que eu tive que viver por mim mesmo. Então, a função do pai também é essa. Você orienta. Ele não quer, não. Deixa ele seguir o caminho, deixa ele cair sozinho e aí ele volta na hora certa. Não, e o mais legal é o seguinte: em ter que bancar um filho pagando em euro na Alemanha para um filho com a vida resolvida em 23 anos é uma diferença. Porra. Tá, tô achando o Zé até um pouco mais jovem, assim. Depois dessa aprovação. Mas fala aí, Diego, fala aí. E aí? Aí eu continuei nessa, que ainda muito perdido e tal. Teve um dia no laboratório que eu tava estagiando com um colega meu, que era tava fazendo mestrado. Eu comentei com isso, alguma coisa de Polícia Federal e tal. Ele falou assim, Polícia Federal é um concursão e tal, conheço o pessoal que passou e tal. Eu mesmo, ele falou, eu mesmo tenho vontade de fazer e tal, mas eu tô muito ocupado, qualquer coisa assim. Aí ele virou pra mim e falou assim, se eu fosse você, eu começava a estudar agora. Aí foi aí que eu falei, que eu cheguei em casa aqui pensando, voltei pra casa no ônibus, fiquei pensando. Você tinha quantos anos? Isso devia ser em 2022, eu tinha 21. Tá. Tava se formando? Você tava estagiando, não tava né? Tava na faculdade. Ainda não, faltava uns 2 anos pra me formar. Você se formou ano passado, não é isso? Eu formei, eu defendi meu TCC no final de 2023, bem no final. Nossa. Eu peguei o diploma em fevereiro de 24. Eu peguei o diploma, eu já tava num ritmo frenético de estudo, mas depois eu falo. Legal. Aí, no que ele falou isso, esse foi o ponto de inflexão. Porque eu lembro que eu voltei pra casa no ônibus, fiquei pensando nisso, fiquei muito tempo pensando. E eu lembro que aí foi que eu falei pra ele, pai, eu quero fazer concurso. Foi aí que eu falei, quero fazer concurso. Aí ele falou, finalmente, né? Alguém da rua tem que falar, né? Alguém da rua tem que falar. O pai ficou 20 anos falando. Aí chegou um maluco aí na rua, não, concurso é bom, não, vamos fazer concurso agora. Agora sim, pai, me ajuda. Mas aí, a minha ideia, e que também foi a ideia do meu pai, foi assim, vamos aproveitar que você tem a possibilidade de focar exclusivamente nisso, que é uma oportunidade que eu agradeço sempre. Lógico. De ter tido essa oportunidade. E foca já nos concursos maiores, assim, principalmente fiscal, né? Que é a especialidade do meu pai nessa parte, da LS também, eu acho, né? Áreas fiscais, né? Atualmente a LS está trabalhando com área fiscal, tribunais, a gente colocou diversos primeiros colocados, inclusive no TSE Unificado, que é um super concurso. Na verdade, a gente está dominando as aprovações em tudo, graças a Deus. A área policial, no último PF e PRF, foram mais de 500 aprovados também. A gente vai ter prova da PF agora, né? Então, assim, a gente, graças a Deus, a gente está transitando bem pelas áreas. BNDES, né? 50% dos aprovados no BNDES vieram da LS. Então, graças a Deus, a LS conseguiu expandir isso. O próprio CNU, né, que o FT fez parte, foram 150 e poucos aprovados total. No CNU. Enfim, graças a Deus a gente está conseguindo transitar bem pelas áreas. Essa conta do CNU acho que ainda é uma conta por baixo, né? Porque são tantas listas deve ali. ser até mais, cara. Deve ser mais. Foi complicado levantar isso. Deve ser mais de 150. Tem mais. Deve ser. Mas por favor, fala. Aí o meu foco seria justamente focar exclusivamente para estudar para concurso e concursos maiores, assim. Top, né? Da área fiscal. Então, eu tinha colocado esse objetivo para mim, de passar em concurso, de estudar para concurso, só que antes eu ia precisar justamente me formar. Então, eu combinei com meu pai e falei, então, ele já começou a me apresentar algumas coisas de concurso, como é que funciona e tal.
Ou seja, seu pai fez com você a apresentação de produto da LS Concurso que a gente faz para apresentar o mundo de concurso, né? Para muitos iniciantes. A entrevista que eu faço com um aluno, eu fiz cara a cara com ele. Eu não fazia a menor ideia, não conhecia nada de nada mesmo. Legal. E aí o foco foi realmente... Aí nesse ponto eu precisava terminar a faculdade. E eu fiz de tudo, sim, para correr o mais rápido com a faculdade. Eu acho que eu terminei um período antes do que eu já estava planejando. Porque eu corri muito para terminar o mais rápido possível. E justamente ir para esse objetivo do concurso. Acabou que... salvou isso, né? Porque se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse demorado mais um período, eu não ia ter conseguido fazer o concurso do FT, né? Aí você antecipou assim. E se formou, digamos assim, final de 2023 e início de 2024, é isso? Se defendeu, né? Ficou só com o TCC pro final? Que tá atrasado desde a pandemia, então acabou que eu fiz a defesa dia 20 de dezembro, assim. Foi quando eu falei, acabei a faculdade. Nossa, que 20 de dezembro de 2023, né? E foi... O edital foi menos de um mês depois. Cara. Agora uma pergunta minha, eu nem conversei com o José Maria sobre isso. Quando saiu o edital do FT, você, dias depois, né, decidiu estudar para esse concurso. A pergunta que eu faço é o seguinte: você fez esse concurso, lógico, a data bem próxima, né, da prova. Você fez para ganhar ritmo no momento, tá? Você fez assim, vou mergulhar e vou brigar, vou pegar ritmo de estudo. Será que eu não vou passar, eu vou perder tempo para focar numa área fiscal geral pelas especificidades da própria, né, do próprio concurso do CNU, né? Coisa, né? A pergunta é, como é que foi? Você simplesmente mergulhou, igual pular de bungee jump, não pensou sobre isso? Como é que foi isso? Eu acho que tudo que você falou agora passou na minha cabeça em algum momento. Legal. Porque assim, quando eu defendi, né, o TCC, eu tava vindo de uns períodos que eu tava fazendo muita coisa, muita matéria, então eu fui e descansei um pouco. Falei, vou descansar agora, no final de dezembro, início de janeiro. Quando tiver no final de janeiro, eu pego e começo a entrar nesse mundo do concurso, começo a estudar. Só que, pior que já tinham comentado com alguém que eu falei na faculdade que, não, eu vou fechar aqui, eu vou começar a estudar para concurso. Alguém falou, tá para sair, que o meu pai falou um tal de Enem dos concursos, um negócio desse. E aí eu falei, pô pai, esse negócio de Enem dos concursos, que negócio é esse aí que vai ter, tal, é uma oportunidade? Aí ele falou, talvez seja, é um negócio que ainda o pessoal não sabe muito bem como vai ser, mas a gente fica de olho, talvez seja uma boa para você pegar a experiência e tal. Aí eu lembro que foi a primeira semana de janeiro, eu só nem pensei, eu só fiz nada, porque férias. E aí, só que logo depois saiu o edital do CNU. E assim, eu não tava com expectativa de fazer para valer, assim, o máximo que eu ia fazer era, não, vou fazer esse concurso para pegar ritmo e tal. Aí eu comecei a analisar o edital, comecei a ver, meu pai falou, pô, vê aí alguma coisa que você acha que teria mais chance e tal. Aí eu fui analisando o edital, eu bati o olho no cargo de FT, falei, a maior remuneração, o maior número de vagas, falei, eu acho que esse aqui seria a melhor opção para testar, né? Só que nesse ponto, eu comecei a pesquisar sobre a carreira e no que eu comecei a estudar, acho que, sei lá, uma semana depois, eu virei para minha namorada e falei, pô, eu vou fazer esse negócio para valer, e, tipo, é isso que eu quero agora. E aí eu fui realmente, assim, nem conhecia a carreira, para um mês depois estar completamente fascinado com a carreira, querendo realmente trabalhar com isso e, assim, muito focado para conseguir passar no concurso, né? Ô Zé, agora uma pergunta para você. Ele sempre foi muito estudioso? Sempre, cara. Ele foi em primeiro lugar na UERJ de Biologia, passou por FRJ e para a UERJ também. Ele sempre... E quando ele decidiu fazer o FT e você obviamente endossou, né, isso, você levou em conta esse histórico do fato dele ser responsável e estudioso? Não, com certeza isso sim, né? Porque eu sabia que se ele não passasse nesse, ele ia passar em algum. Eu tinha certeza disso, cara. Eu sabia, cara. Quando a pessoa é focada pro estudo, não tem jeito. Ele vai passar. E às vezes pode demorar para estudar, mas se estudar, vai passar, cara. Vai passar. E isso eu falo para todos os alunos, cara. Se você tiver foco e tiver persistência, porque a persistência é muito importante, né? Porque às vezes você tá estudando e toma umas lambadas no meio do caminho, e aí você se desanima e tal. Mas fala, não tem erro, cara. Você vai criando uma massa crítica de conhecimento e no final das contas você vai acabar passando. Vai acabar passando. Então tem que
tem que continuar. E nesse concurso específico, o que eu achei interessante é que deu uma zerada geral em todo mundo que estava estudando para FT. Porque ele era tão diferente do que era anterior. Eu tinha alunos estudando para FT. É um fator importante também. Eu tinha alunos estudando para FT durante muito tempo, né? E de repente eles tomaram uma rasteira. Porque, cara, o Diego, que não estudava ainda, de repente teve mais ou menos uma igualação com as pessoas, ficou praticamente no mesmo nível. Quer dizer, esses já estavam estudando direito do trabalho, legislação trabalhista e as outras coisas relacionadas há mais tempo. Mas as outras matérias todas praticamente zerou. Falei, Diego, se você se dedicar muito, eu acho que você tem chance para valer, né? E foi mais ou menos por aí, né? E é inclusive o que a gente sempre fala quando a gente recebe um aluno que ele diz assim: quero fazer Receita Federal do Brasil. Às vezes você afunila muito o seu estudo, né? Para ficar anos... É diferente da situação dele. Sim, óbvio, sim. 8 meses de estudo Assim. para passar. Mas quando você fica anos e anos e anos sonhando com algo, estudando, né, de forma específica para aquele algo, muda tudo, como o próprio Zé Maria falou, é falta de estratégia isso aí. E o mundo é cruel. De certa forma é cruel, mas... Então, passa quem acerta mais pontos. Mas isso é questão de estratégia também, né? Sim. Porque às vezes se a pessoa foca muito direcionado numa linha só, sem abrir um pouco o leque, a pessoa... Não, trazer até 2 exemplos, né? Eu entrei na LS fui aluno da LS em 2013 e entrei como orientador em junho de 2014. Quando eu entrei, uma das minhas missões, se esse Leandro vai lembrar, era o que, olha, acabou de ter o AFT 2012 para 13, e já se fala no novo AFT. Então vamos começar a fazer planejamentos, tarefas para o AFT. Aí eu já entrei... você é formado em quê? Direito do trabalho? Então você vai fazer trabalho, previdenciário, legislação do trabalho. A gente começou a produzir material para o AFT em 2014. Isso. Teve vários 10 anos. E não teve concurso. E primeiro, o concurso de 2013 foi diferente do 2010, acho que foi anterior. Foi bem diferente, que até contabilidade. Sim. Veio o CNU e foi totalmente diferente. Totalmente. Outro exemplo que o Leandro falou de focar, a pessoa acaba perdendo, né? Foi o meu cargo, que é aqui, eu sou auditor fiscal aqui no Rio de Janeiro. Eu sou do último concurso, que foi 2013 a 2014. E muitos alunos, depois do meu concurso, que não completaram as vagas, eu quero fazer, que vai ter outro. Aí a pessoa ficou focada. Só quero Rio de Janeiro, só quero Rio de Janeiro. E o concurso saiu agora, semana passada. Pois é. 2025. Perde oportunidade. A pessoa fica 10 anos, 11 anos dedicadas, né, só para aquilo. O caso dele é muito diferente, lógica do cisne negro, né? Vocês estão falando besteira. Se ele não passasse no FT, ele ia perder muito pouco. E agora ele passando, né? Ele ganhou muito. É um tiro curto, né? Exatamente. Esse negócio de estratégia também você focar ainda para a área fiscal, fiscal de tributos, é um pouco diferente de você focar só para a área de fiscal do trabalho, porque fiscal do trabalho só tem da União. Fiscal de tributos você ainda consegue aproveitar muita coisa para todos os entes. E o fiscal do trabalho, em 2013, caiu até a contabilidade. E isso ajudou. De repente, o cara estava estudando para um fiscal de um estado, sim, ele conseguiu fazer o FT. Ele até teve uma vantagem no FT. Agora veio um padrão totalmente novo, como o Zé estava falando. Todo mundo começou do zero. Aí você pega um cara com 23 anos, né? Com 22 a 26, essa foi uma das intenções da ministra que organizou de zerar isso. Acho que ela chegou até a comentar alguma coisa a respeito disso. Quiseram tentar igualar um pouco, né? Cada escolha... Quem está estudando já há muito tempo, talvez, né? De repente, a ideia de questão de oportunidade, tem esse discurso, a gente sabe que não é tão simples, né? Dificilmente uma pessoa que não tem ali uma base de estudo legal passaria num concurso desse. Você chegou, olha, é um concurso novo, tá todo mundo zerado aqui. Comece a brigar agora, né? Mas por isso que eu perguntei até ao próprio Zé Maria se eu perguntar para ele não vale. Ele vai falar para mim que sempre foi estudioso, sempre foi responsável. Por isso que eu perguntei para ele. Mas sempre foi. E aquilo, cada escolha, uma renúncia. Felizmente, deu certo. Se não desse certo, né, teria que realmente e aí ia ter que mirar na área fiscal e, né, talvez, ou área de controle. Mas um ritmo muito seria uma outra história, também. mas... Não precisaria colocar um ritmo tão forte. Diferente. Calma. Não, até que quando acabou o concurso, ele continuou estudando para tribunais. Ele continuou para direito do trabalho. Porque vai ter o boom de TRT, né? Porque tem um concurso TRT do Rio autorizado, eu ia aproveitar. Aí eu comecei a estudar. Só que aí eu comecei a estudar, mas aí foram saindo as atualizações do concurso, aí eu fui vendo mais ou menos onde eu tava e tal, eu fui desanimando automaticamente, porque eu fui, eu acho que eu tô dentro.
Legal. E vamos lá, quando você tomou a decisão de começar a estudar para o UFT, já tinha saído do edital, ok, eu entendi, foram 8 meses de estudo até a realização da prova. Você conseguiu sair do 0 ao 80 rapidamente? Você já conseguiu imprimir um ritmo de estudo fortíssimo desde o início, ou teve um período de adaptação onde você foi crescendo esse ritmo de estudo até chegar, segundo seu pai, 10 horas por dia, enfim, conta pra gente. Eu acho que assim, eu realmente, logo no início, eu foquei muito, eu fiquei muito vidrado empolgado, no cargo, empolgado com essa oportunidade. E assim, realmente por 8 meses foi só isso que eu fiz e vivi isso, né? Então logo no início eu realmente já foquei muito e consegui ter um ritmo de estudo muito alto, de estudar bastante. Ficar muitas horas debruçado nisso. Isso não significa que eu conseguia, de fato, estudar horas líquidas por muito tempo ou estudar com a qualidade que eu comecei a ter um pouco depois. Mas, assim, eu consegui estabelecer um foco no concurso, acho que até que rápido, assim, algumas semanas. O teu compromisso foi rápido. O compromisso foi rápido, mas Legal. assim, a qualidade do estudo e o rendimento, ele demorou ainda um pouco para vir, assim, porque eu também estava descobrindo como que estudava e como que funcionava para mim. Mas uma coisa eu posso dizer, né? Que as metas que você recebia... Com certeza. Se não fosse as metas... Eu demoraria muito mais tempo para saber por onde ir, né? E tempo, nesse caso, para ele foi muito precioso, né? 8 meses apenas. E entre uma tarefa e outra... Lembrando que a LS oferece as metas de estudo, dentro das metas temos as tarefas possuem as atividades. Entre uma tarefa e outra, ou entre uma atividade e outra, você pausava o seu estudo, você ia direto, como é que você fazia? Eu vou falar mais ou menos do jeito que eu defini depois de um tempo o que funcionava para mim, porque no início eu ainda fazia várias coisas. Certo. Mas eu acho que o melhor jeito que funcionava para mim é assim, por exemplo, as metas do CNU, as tarefas do CNU, eles eram as metas, né? Elas eram muita coisa, porque como era muito pouco tempo e era muita matéria, acho que era 25 tarefas por semana. Nossa, o que dá tinha umas 40 horas, mais tinha 40 até algumas horas. Complementares, então era bastante 50, coisa. Como ele estava pegando a teoria também, né? Aí realmente... porque ele não estava no avançado em nenhuma, né, cara? Praticamente era tudo... Então tudo era... 50 horas sim. aí. Então faz sentido mesmo isso. Então na mesma meta, sei lá, tinha... Sei lá, os nomes das matérias não eram muito bem definidos, mas sei lá, tinha 3 de Direito Constitucional, 3 de Direito do Trabalho, 3 de Segurança do Trabalho. Eu fazia... Eu dava uma olhada na meta toda antes de começar. E eu via... a tarefa 1 de Direito do Trabalho tá no mesmo PDF da tarefa 5. Então, meio que eu fazia tudo, as duas ao mesmo tempo. E com intervalos, assim, pra... Mas eu seguia uma lógica, assim, eu não parava a lógica, tipo... Não, porque na plataforma da LS a gente coloca, a própria plataforma, quando você coloca a matéria que você gosta, que não gosta, que tem dificuldade, facilidade, a nossa plataforma, ela sugere, que fique claro, pessoal, é uma sugestão de organização. Como o próprio Diego fez, você tem que sentir o que é melhor para você, lógico, pode interagir com o professor orientador, né? Para ajudar nessa decisão, mas isso foi muito interessante. Eu conversei muito com meu pai de como trabalhar com as metas da melhor forma, né? Ele falando, não, você precisa fazer as metas, é isso que você precisa fazer. Sim. Então foi isso que eu fiz. Caramba, Diego, acho que eu faria o mesmo que você, cara. Sério, se eu fosse aluno da LS, eu acho que eu ia pegar ele não quebrava a aula. Sim. Tipo, ele pegava a mesma aula e matava de uma vez só. Sim, mas eu achei interessante também não isso. necessariamente a mesma aula, porque às vezes os PDFs eram muito grandes, mas eles tinham uma lógica, tipo... eles tinham uma lógica, então terminava a lógica. Às vezes ficava uma tarefa e meia, sim, mas eu terminava a lógica e depois eu continuava, entendeu? Legal, muito bom, muito interessante. E como é que foi para vocês? A gente sabe que o concurso do FT, o CNU como um todo, né, foi marcado por muitas indefinições. Houve a lamentável tragédia lá no Rio Grande do Sul, né, que impactou o concurso poucos dias antes da data da prova. Houve o adiamento,
como é que foi para você no sentido psicológico e no sentido técnico de estudo também, de preparação, esse adiamento? Quem quer começar a responder? Eu vou começar, eu vou passar a bola pro meu pai depois. Tá bom. Que, assim, eu tava num ritmo muito frenético de estudo, acho que a prova ia ser dia 5 de maio. 5 de maio. E tava um ritmo muito frenético de estudo. Todo mundo tava falando assim, o meu pai falou, todo mundo que tava vídeo no YouTube também falando, galera, na última semana dá uma segurada para você não chegar morto na prova. Mas eu entendi, mas eu acho que eu não entendi tão bem assim, porque eu acho que faltando alguns dias para a prova eu ainda tava Estudou na véspera da prova? Olha só. Estudou na véspera da prova? Estudei mais de leve. Estudei a última... A definitiva assim, foi de leve. Eu dou o conselho, mas eu mesmo não segui quando estava estudando. Porque quando eu passei por ISS, os 3 últimos dias antes da prova, cara, eu estudei umas 13 ou 14 horas, cara. Eu ia de 7 da manhã até as 2, 3 horas da manhã, cara. Eu aloprei também. Entendeu? Eu perguntei, no meu concurso, os 40 primeiros colocados, eu perguntei quem estudou na véspera e quem não estudou. 39. Sou um cara que depois foi para a Receita Federal do Brasil e falou que não, que adotou o que os pedagogos falam, né? Vai ao cinema, come uma pipoca, toma um milkshake, eu não ia ficar tranquilo, eu não ia ficar tranquilo. 39, por isso que eu perguntei para ele. Na prova mesmo que teve, eu só veio umas videoaulas de leve, mas eu também fui mais relaxado. Só que antes do adiamento, eu sei lá, na quinta-feira, a prova domingo, eu tava com uma lista de 200 questões no TEC, porque eu botei na minha cabeça que eu tinha que zerar todas as questões dessas Gran Rio de segurança do trabalho. Não, mas acho que também conta essa questão de você estudar numa véspera, vem muito da insegurança. E o do seu caso, você estava só com 5 meses de estudo. 4 a 5 meses. Então é natural que você tenha essa insegurança. Aí eu passar a bola pro meu pai que ele tem que falar disso. Cara, assim, como eu estava acompanhando ele, vendo as notas, né? Aquela análise que a gente faz de desempenho dos alunos comparativo, e tal. né? Com os outros alunos. Sim. E eu sabia que se a prova fosse naquela data, ele dificilmente ia conseguir se classificar. Porque eu tinha outros alunos também, estava vendo os comentários e tudo, e as notas que as pessoas estavam tirando no desempenho, né? E aí eu falei, mas aí tudo bem, beleza, é o teste para ele, tá? Seriam apenas 4, 5 meses, digamos assim, não, nem jogado fora, né? Não, porque ritmo de estudo, pegou constitucional, ritmo, administrativo, com certeza, pegou boas matérias, sim, com certeza. E quando adiou, infelizmente, pelo problema que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, eu pensei, olha, e ele já tinha acabado de estudar, né? Porque ele tinha fechado o ciclo, né? Aliás, fechou o ciclo em 5 meses, né? E depois desses 5, depois foram mais 3 meses, né, para a prova? Foi 3 meses. Esses 3 meses, ele ficou só massacrando em exercício, não é? E eu falei, agora ele tem chance de passar. E aí, isso se refletiu nas notas dele, entendeu? Eu percebi que se refletiu. Ele, inclusive, quando teve o adiamento, ele não queria que tivesse o adiamento. Ele falou, porra, não pode adiar, eu tô querendo fazer logo essa prova, me livrar logo disso. E quando adiou, eu falei, porra, Diego, há males que vem pro bem, cara. Esse negócio desse adiamento aí pode te dar um fôlego extra para você começar a massacrar o que você já estudou tudo. E foi o que ele fez, cara. Ele aí massacrou mesmo, né? Precisava sedimentar, porque as pessoas também não entendem. Existe um processo a seguir. Não tem milagre. O tempo, você demora. Ele passou, claro, não tem por recorde. Mas também o que ele estudou, o volume que ele estudou, equivale a 2, 3 anos de muita gente. Sim, mas também tem a sedimentação também. Precisa chegar, ler, aí ter dificuldade, vai ler de novo, vai aprender a fazer questão, vai errar, vai marcar no lápis, vai botar lá no. Eu aprendi isso na prática. Não, e uma coisa também que eu acho legal é assim, muita gente deve pensar assim, caramba, ele encerrou o ciclo teórico em 4, 5 meses. Isso é incrível, de fato, é incrível. Porém, denota também a responsabilidade da LS quando aceita um aluno. Sim. E você, porque num pós-digital você tem diversos níveis por disciplina. O pós-digital, ele é personalizado. Ele poderia ter entrado na LS craque em direito do trabalho, por exemplo. Com certeza, ele teria um outro estudo de direito do trabalho no pós-digital. Porém, ele entrou iniciante em tudo. Quando a gente pega um aluno iniciante em tudo, cabe a nós falar para ele a viabilidade de fazer o concurso, sim ou não. E, óbvio, a gente explica a possibilidade de sucesso, etc. Porém, quando a gente recebe um aluno nessa circunstância, a gente calcula para ver se, pelo menos, ele consegue dar uma girada na matéria, ter o contato com tudo, né? Com uma
qualidade razoável, e aí, como eles bem frisaram, houve o adiamento, e aí... Não, e esse lance que você estava falando até também, Leandro, às vezes a pessoa está começando a estudar e quer entrar num concurso, ela vai entrar para a LS, quer entrar para um concurso. Sim. Eu costumo falar assim, olha só, as suas chances são pequenas pela quantidade de matéria que tem e o tempo que você vai ter de estudo. Mas isso pode servir para você, para o seu futuro, para você continuar no ritmo, para você ganhar uma aproximação da matéria, né? Você tem uma proximidade com as matérias que você vai fazer. E alguns alunos fazem isso mesmo. Eles começam, aí não conseguem e vão continuando depois, né? Mas naturalmente a gente tem que explicar, né? Não, tem que explicar... Ciência. Tem que ter ciência disso, porque senão ele chega... Sim, achando que vai passar, né? Agora, abriu, você faz Rio agora. Muito procura, normal. Só que tem que mostrar, olha essa prova aqui. É para um aluno avançado e tem um agravante. E no máximo intermediário esforçado, que eu brinco, intermediário esforçado. E é pouca vaga comparado com o FT. Exatamente. Não, e tem um agravante, poxa, é uma galera que já está estudando efetivamente pro ICMS Rio há muitos anos. Porque vem um edital pesado. Pesado, típico da área fiscal, né? Muito foco em TI, enfim... Mas aí realmente não houve esse nivelamento que ocorreu no auditor fiscal do trabalho. Isso é um fator assim, importante pra caramba. Era um concurso diferente, né? ICMS, dificilmente a pessoa que tá zerada vai poder começar. Não dá pra pegar um pós-edital direto, né, cara? Quando passou junto comigo foi o Thiago e passou em 7 meses. Mas aí a gente fala, juntou todos os fatores favoráveis. Favorável. Não, ele foi muito favorável, tudo favorável, né? Uma confluência de fatores favoráveis. Mas né? ele aproveitou, a gente tem que frisar, ele aproveitou. Né? Mas aí, Diego, como é que era o seu dia a dia? Você acordava, ia estudar, você treinou, fez academia, tinha vida social, como é que era isso? A minha rotina, assim, que eu me lembro, que ficou marcada, foi acordar, tomar café, estudar, almoçar, estudar, jantar e dormir. É vida de atleta do Mas assim, teve 2 momentos de prova, né? Os 2 meses antes... Não, assim, o mês véspera das 2 provas que teve aqui, a de hoje e a na de hoje, eu não fui pra academia, eu só estudei mesmo. Mas nos outros meses eu acabava indo pra academia umas 3 vezes por semana. Que é importante, porque senão eu teria ficado maluco. Mas e a sua namorada? Você não saía com ela? Não... Eu encontrava com ela... A gente estudou muito juntos, porque ela também estava estudando para fazer a OAB, então tem muito dia que a gente se encontrou, a gente ficava estudando no canto dela, ficava no meu. Eu tinha 1 dia por semana ou 2 que eu dormia na casa dela, que eu acabava de estudar 8, 11, 9 horas da noite, ia para casa dela só para dormir quase. E tinha final de semana que a gente conseguia sair um pouco, ficava junto e tal. Mas eu acabava que teve muitas vezes que ela saiu sozinha porque eu ficava estudando. E ela entendeu esse momento? Ela entendeu, ela sabia que era importante. Hoje, se eu fizer isso, ela não deixa não. Mas, mas agora já deu, né? Ela falou, pelo amor de Deus, você não vai ficar em casa. Deixa eu puxar, você falou no começo da questão da identificação, né? Eles foram comentando, eu fui pontuando, né? O primeiro que eu vejo essa história dele, eu volto no tempo, né? A questão do pai e filho. Ainda que indiretamente o Zé influenciou muito ele. Eu fui muito influenciado pelo meu pai, mas meu pai nem falava, eu fui pra Marinha por causa do meu pai, eu nunca falei isso pra ele e ele nunca falou pra mim. E, pô, acho que isso é muito legal, cara, você olhar teu pai assim, se espelhar, que, pô, tu resolveu tua vida, cara. 23 anos, você tem ideia disso? Eu não tenho não, eu ainda não tenho não. E voltando também no tempo, com a sua idade, eu tava passando a Receita Federal para auditor. Então, você entendeu o que você tá passando agora, é uma parada assim, absurda. Depois eu inventei estudar, eu vim pro ICMS do Rio, trabalhar na LS, né? Negócio, às vezes eu vou estar namorada daqui a pouco e falar, não, vai ter paz, não, vai ter um mestrado, aí vai querer trabalhar com alguma outra coisa. Mas eu vejo assim a tua história e você vê muito novo, a gente estava comentando, né? Você fez, vamos dizer, do básico pro bom, né? Ah, mas você estudou pra caramba. Não, mas o básico você ouviu teu pai, você teve disciplina, você teve rotina, e olha o resultado que você está colhendo com 23. Você contou do TCC, eu apresentei meu TCC em dezembro, eu peguei o diploma em janeiro e tomei posse em junho na Receita Federal. Nossa, mãe. E o TCC, assim, ó, passando na... Você vai fazendo assim, é que nem o pato, né? Tu vai fazendo tudo mais ou menos. Fiz a OAB, fiz as matérias da faculdade, fiz a Receita Federal, fiz o TCC, tudo ali mais ou menos, fui passando em tudo. Com as notas também, não passei com notão em nada.
E você fez o TCC enquanto já estava estudando para Receita? Sim, foi tudo no mesmo semestre. Aí eu não fiz também, não. Então, mas junta tudo, mas questão de disciplina. Eu tentava ter uma rotina de estudos, né? Academia eu não conseguia ir porque não tinha nem como, né? Ir de madrugada, mas eu tentava ter rotina, tentava fazer, como você disse, ter ali a vida social, né? Na época, a namorada que hoje é minha esposa, estamos juntos há quase 20 anos, e deu tudo certo no final, mas porque tinha disciplina, não adianta. A gente querer o cargo, né? A gente tá conversando em off antes, né? Você é uma exceção. Eu não passei tão rápido assim para fiscal. Eu passei antes, na verdade, para fiscal com 21 passei para Nova Iguaçu, mas demorou muito a chamar, efetivamente com 23 para Receita Federal. Mas eu sempre eu brinco assim, olha, eu estudava 2 a 3 horas todos os dias. De domingo a domingo, mas eu só tinha 2 a 3 horas. Era o tempo que eu estudava. Você, em 8 meses, você estudou que as pessoas não estudam em 3 anos. Então, assim, você se fez a exceção. Que eu trago sempre o exemplo do esporte. Pô, o Michael Phelps, meu filho mais velho nada agora, então, né, é uma das referências. Pô, o cara ganhou tudo, mas ninguém treina o que o cara treinou. Então, para atingir o que você atingiu, não adianta. Não dá para chegar, vou fazer mais ou menos aqui, vou negociar aqui com a minha rotina. Não dá. Que você fez foi absurdo, cara. Tá de parabéns. Exatamente, Obrigado. Meus parabéns. E, inclusive, poxa, eu estudei líquido 10 meses para ser aprovado no concurso. Pegar meu tempo líquido de estudo, mas era aquela situação também, né? Enquanto o mundo gira, o aluno se vira. Eu pegava o ônibus em São Paulo, na rodoviária do Tietê. Aí, um belo dia, eu saquei, durante esse período, que eu não conseguia dormir bem no ônibus. Aí eu levava meu material, ligava aquela luzinha, dava uma lidinha aqui, virava uma lidinha com lá. Eu falei, caramba, quer saber? Já que eu durmo mal mesmo, vou virar à noite. Eu parava de estudar lá na rodoviária do Novo Rio. Passava a Dutra inteira estudando. Quem sentava do meu lado não ficava muito feliz, né? Com a luzinha, mas paciência, são danos colaterais. Mas o que eu digo é o seguinte, para passar num período tão curto, a pessoa tem que... Nossa, é uma dedicação assim absurda, tem que ter um ritmo de estudo absurdo e normalmente, não sejamos hipócritas, é obtido quando uma pessoa já está num ritmo de uma faculdade muito forte, uma federal ou algo assim, porque ela já consegue, né, imprimir um ritmo autodidata, grande. Né? Quem vem de faculdade federal é um pouco autodidata, né? Sim, mais ou menos. Tem que se virar um pouco. O que não significa que a pessoa que não fez ela não esteja fora do game. Não é isso, mas leva um tempo maior para maturar, né? Para pegar o ritmo de estudo, isso é normal, lógico. E também o ritmo de estudo para concurso é uma coisa muito diferente de qualquer outra coisa. Assim, a minha única referência era um pouco do vestibular, que eu ainda tinha um pouco, assim, mas é muito diferente. Assim, você tem que, por isso que tem um tempo ainda. Eu fiquei, sei lá, uns 2 meses só para aprender como estuda. Sim. E aí teve LS e meu pai junto para guiar para o que tem que fazer e tal, mas eu só fui realmente descobrir a melhor forma que funciona para mim foi depois do concurso, assim. Depois do concurso que eu falei, não, agora eu vou pegar para estudar para o tribunal. Aí sim eu fiz o jeito que funcionaria muito melhor que eu teria feito na metade do tempo que eu fiz os 8 meses, assim. Caramba. Porque foi assim, dos 8 meses, os 2 primeiros foi meio que aprendendo a estudar. Aí quando eu fui vendo, não, isso não funcionou, isso já tinha muita coisa que eu já tinha feito, não tinha como começar tudo do zero. Aí foi uma coisa meio sem jeito assim, mas que deu certo, graças a Deus. E uma coisa que eu queria te perguntar agora é o seguinte, fazendo uma introdução, tá? Muita gente acha, o trabalho da LS é receber meta e cumprir a meta. E negligenciam um aspecto muito importante que é a interação entre o aluno e o professor orientador. Né, o atendimento, o envolvimento, a troca de figurinhas, de experiências, né? Então, obviamente, não nos limitamos a meros envios de meta ou uma plataforma totalmente fria, digamos assim, e há esse atendimento... O cardápio. Você escolhe o teu cardápio. Pois é. Não há esse atendimento humanizado. Muitas vezes o aluno faz coisas até fora da meta. Ou o orientador arruma algo para ele fazer por fora da meta, enfim, altera a meta e tal. De acordo com a característica do aluno. Exatamente, isso é fundamental. O próprio planejamento do CNU tinha tarefas extras, se você tivesse tempo, né, para fazer. A própria LS estava recomendando algumas coisas. Mas eu vou perguntar para você além, porque aqui a gente não vai esconder o jogo. Além das tarefas extras, houve algo que vocês
conversando, você quis fazer por fora com o aval do seu professor orientador /pai? Porque ele tá falando pai, mas eu fiz com ele o que eu faço com os alunos. Lógico, né, claro. O puxão de orelha só é mais de perto. Né? Assim, eu usei muito flashcard do Anki, que é uma coisa que tá ficando meio popular agora. Aí para aprender, vi muito vídeo no YouTube e tal. Isso foi fundamental. Acho que é a minha principal fonte de revisão agora. Eu não faço mais resumo, eu só uso flashcard. Eu fiz muita lista de questão no tech mesmo, por fora da meta, quando acabava todas as tarefas. Eu botava questão para fazer favorita, errada e tal, eu ficava fazendo. Mas eu acho que assim, o principal para esse concurso específico foi o curso de discursiva, né? Que eu fiz. O principal foi o dos Apóstolos, que é o pessoal aqui da LS. Alô, Lucas Eduardo, Matheus Mota, aí ó, tá vendo? Já tem que mandar o Betinho também, Humberto, já tem que mandar uma camisa já, ó, Gola Canoa lá pra ele aí, ó, tá dando uma moral pra vocês. Gostam, né, dessa camisa, né? Eu gosto, não, mas agora eles estão namorando, eles ficaram mais compenetrados. Vou até agradecer o Humberto, o Matheus e o Lucas, porque eu cheguei na hora da prova, eu fiz a discursiva automático, assim, eu olhei e fiz automático, assim. Que legal. Ele ficou com 87, né? Acho que foi 88. 88 ficou na discursiva, é nota bizarra, né? E, foi fundamental, porque eu fiz, acho que nesses 8 meses eu fiz, umas 50 discursivas. Não, os Apóstolos, assim, justiça seja feita, na prova de Minas, eles acertaram as questões. Salvo engano, 2 questões eles acertaram, eles estão arrebentando, realmente fazendo um grande trabalho. Todo concurso eles estão acertando. E pegando um gancho em relação ao Cardianc, nós temos o hábito de ouvir muito os nossos alunos. Né? E a LS, desde o ano passado, quando a gente, lá para outubro, nós começamos uma produção de 4.000 cards Anki por mês. A gente mobilizou uma equipe técnica para produção de cards Anki. E, poxa, os alunos estão amando, assim, a gente estão gostando pra caramba, graças ao feedback de vocês aí, aprovados, né, que enriquece o nosso trabalho, logicamente. E uma coisa também legal dos Apóstolos foi que o Lucas chegou a comentar isso. Se você puder, faça outros cursos de discursiva também, para não restringir só na nossa opinião e tal. Isso também foi importante, porque eu fiz alguns outros, mas o principal foi deles mesmo. E a nota discursiva realmente foi que me deu um diferencial. Se não fosse discursiva, eu não teria entrado. Porque foi uma nota alta, assim, comparado com as médias. Se você pegasse todo mundo que ficou parecido comigo, a minha é uma das mais altas. E uma coisa é o seguinte, a minha nota no conhecimento específico ficou meio que abaixo de todas as pessoas que estão na minha frente, um pouco abaixo. A minha, ficou uns 2 pontos mais baixo. A nota discursiva me botou numa posição muito boa. Que a específica justamente é mais difícil. E você pegando o ritmo, naturalmente, você ia perder. É questão da prova que foi meio maluca, assim. Todo mundo que fez a prova vai reconhecer, porque anulou questão pra caramba, não teve? Não anulou questão pra caramba. É que a prova veio meio muito fora do que tá todo mundo estudando. Sim. Então, tiveram, por exemplo, direito do trabalho foi muito fácil. Eu gabaritei direito do trabalho. Eu gabaritei a prova da manhã de conhecimentos gerais. Acho que o eixo 1 eu errei uma, o eixo 3 eu errei uma também, só que o eixo 2 e o eixo 4 veio uma coisa muito maluca. Eu fui muito mal nesses 2. E assim, eu não tive nenhuma sorte nesse, porque nenhum dos meus chutes colou. Por isso que a minha nota ficou meio abaixo. Então a nota discursiva me salvou muito nisso. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, quando você acabou de concluir a prova, você achou que tinha passado ou não? Porque você falou aqui que você fez a discursiva bem, né? Fluiu a discursiva. Apesar de você ter ido mal no 2 e no 4. E aí, você saiu da prova confiante? Certeza eu não tinha de nada, mas eu estava confiante. Porque eu sabia que eu tinha feito uma boa discursiva. A prova da manhã, eu sabia tudo da prova da manhã, assim, tinha uma boa noção. Tinha feito uma boa discursiva e, assim, a sensação era de confiança porque também a prova ela veio meio fácil. Então, todo mundo que estava estudando bem reconhecia a maior parte das questões, sabe? Uhum. Então era meio incógnita. Fui saber mesmo quando fui comparar com os outros depois e tal. Uma coisa engraçada nisso é que ele anotou o gabarito, né? Só que ele anotou o gabarito tudo errado. Ele anotou o gabarito errado.
Ele trouxe para casa o gabarito diferente do que ele marcou na prova, né? Aí quando saiu o gabarito oficial, a gente foi marcar, a Giovana, a namorada dele, tava falando comigo, né, pelo eu não WhatsApp. Sabia, porque eu não queria olhar o gabarito. Ele não queria olhar isso agora, a Giovana pegou o gabarito e me passou, e a gente foi conferir. Aí olhando, tava errando, uma porção de errado, assim, falei, Giovana, acho que não deu não, cara, assim. eu acho que não deu não. Aí a Giovana ficou numa depressão só assim, puxa vida, não sei o quê. Não, tudo bem, é a primeira vez, cara. Ele vai fazer o outro concurso depois. Aí depois ele falou, eu falei assim, Giovana, fala pra ele que você me falou, que a gente conferiu, né? Aí ela falou com ele, Diego, a gente conferiu e tal. Não foi isso não. Foi então assim. Como é que foi? Ela já sabendo, ela me convenceu, ela foi muito insistente pra eu fazer o gabarito. Ela falou, tá bom. Ela não te contou ela me convenceu falado. a fazer. Eu fui entendi. lá e fiz. Fiz me tremendo, assim. Cada questão foi me tremendo. Aí, tipo, eu vi que tinha errado uma só da manhã, já fiquei, mais tranquilo. Aí depois eu fiz a prova... Você anotou errado? Você fez aquele efeito cascata, é isso? Não, então... Foi um negócio meio maluco. No final das contas, só teve algumas que eu só passei errado. Não sei nem por que eu fiz isso. Só passei errado. E aí, O ponto que marcou é certo. Não, eu vi que eu tinha errado uma de conhecimentos gerais. No final, eu tinha passado errado. E na prova da tarde, dos conhecimentos específicos, fui fazendo. E quando eu fiz a de Direito do Trabalho, tinha assim, eu tinha passado pro cartão resposta BB. E aí eu lembro que a prova de Direito do Trabalho, ela tava muito fácil. A minha namorada, ela trabalha com Direito do Trabalho. Então eu comentei, essa questão aqui, coisa ridícula, que eu na prova, que não sei o que. Ela falou, amor, mas você marcou outra coisa. Eu falei, não é possível. Não é possível um negócio desse. Eu fui olhar, me deu uma dor de barriga na hora, que eu fiquei desesperado. Eu falei, meu Deus do céu, a questão vale 1,65. Aí eu fui olhar, a de baixo eu tinha feito a mesma coisa. Era eu tinha marcado B. Aí eu fiquei assim, não é possível um negócio desse. Aí eu fui olhar como é que tava na prova, fui olhar a disposição das questões, eu falei, eu marquei BB. Eu acho que eu olhei uma bolinha em cima da outra, eu passei a mesma coisa, eu marquei errado 2 vezes. Entendi. Assim, e eu me convenci disso. Depois de alguns dias, com dor de barriga de ter marcado errado, questões fáceis, eu cheguei à conclusão que, cara, eu passei errado, porque não é possível ter errado 2 assim. Quando eu tô passando pro cartão, eu vou ver que tá errado, que eu fui 1 a 1. Então eu marquei errado, não é possível. E a da prova da manhã também, que eu tinha passado errado, eu olhei e falei, não marquei essa, marquei essa. Eu falei, eu fui um idiota e marquei 3 errados no cartão, é isso que eu aceitei, e eu fiquei, tipo, do dia 20 de agosto até 16... E você marcou errado? Marquei errado. Na cartão resposta estava certo. No cartão resposta estava certo. Eu passei o errado. Passou errado. Tá. O gabarito errado, entendeu? E ficou sofrendo até sair o espelho do gabarito. Dia 17 de setembro saiu o espelho. Eu tava assim, desesperado pra ver esse espelho, pra ver o que eu tinha marcado. Acho que foi o momento que eu mais fiquei em êxtase, assim. Quando eu abri o cartão resposta, o espelho que saiu no site lá da Cisgran Rio, e eu olhei que tava marcado certo no cartão, eu deitei no chão e falei, meu Deus do céu. Um mês de barriga. Foi um negócio... Mas você acredita? Teve um caso de uma pessoa que foi fazer a prova da Paraíba e quando ela passou pro cartão resposta mesmo, ela pulou. Ela foi. Quando ela terminou, ela viu que faltava uma. Que era aquela que ela pulou. Ela já era. Reprovou. E passaria. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Isso que eu falo, cara, Leandro, eu falo para os alunos isso. Você estuda 2, 3 anos para marcar um cartão resposta. Exatamente. A prova não vai interessar nada você saber tudo se você marcar errado no teu cartão. Exatamente. É a coisa mais sagrada que tem, é a passagem para o cartão resposta. Isso é fundamental, cara. Tanto que a gente quem é aluno LS tem direito, recebe orientação final para a prova. Sim, claro. E nessa orientação final a gente coloca lá o tempo para as questões e sempre separa um tempo ali, 20, 30 minutos, depende do número de questões, para marcar o cartão justamente por isso. A gente bota lá 10 a 20 segundos, né? Sim. É mais que suficiente você parar, olhar, comparar, para olhar 2 vezes. Vai 1 a 1. 1 a 1. Exatamente. E você fez simulados?
Fiz simulados, fiz vários simulados de vários lugares diferentes também. Teve uma época que eu acho que faltando 2 meses pra prova, eu fazia simulado toda sexta-feira. Que era recomendação. Na meta também tinha simulado. Não, por isso que eu tô perguntando. É porque a gente recomendava, mas às vezes, né, não poderia fazer. Não, eu lembrei agora, todas as tarefas tinham. Sim. Principalmente acho que pós-adiamento, né? Acho que pós-adiamento, todas as tarefas tinham simulado, tanto do estratégico quanto da casa de simulado, que foi recomendado. E foi bom pra você fazer os simulados? Com certeza. Legal. Com certeza. É difícil mensurar agora o quanto ajudou e tal, mas com certeza deu um ritmo importante. E dava pra ter uma noção de como tava saindo, pra ver o que precisava melhorar e tal. Legal. E, Zé, qual foi o seu sentimento? Primeiro eu quero saber o seguinte, antes de eu perguntar isso pra ele. Como é que foi quando você soube que ele tinha passado por FT? Cara, como foi que você soube e qual foi o sentimento? Bom, o que aconteceu, né? Pela nota dele, né? Quando ele recebeu, viu o espelho, quando saiu Foi bater aí. Tranquilo. Quando saiu a nota dele, e aí tinha aquele ranking lá, aquela classificação, eu sabia que muito provavelmente ele ia ficar dentro por causa das 600 vagas, né? Porque era muita vaga, e a nota dele tinha sido muito boa, né? 675 só ampla, né? Total, e nesse momento, esse momento foi o momento realmente que eu falei, cara, que loucura, cara, que loucura. Assim, é uma realização absurda, né? Você vê o teu filho conseguindo uma coisa que eu só consegui quando tinha mais de 40 anos, pô. Eu tinha 40 anos. 38 anos. Ninguém tinha falado nada. 38 anos que eu passei, né? O meu primeiro concurso. Então, assim, é muito, muito gratificante, né? Ele conseguiu com 23 anos, eu consegui com 30 e poucos, né? Então, é maravilhoso isso, né? A vida dele tá pronta, né? Ele Sim, não pode seguir sozinho agora. Não tomei posse ainda. Não, tem que continuar bancando. Ele não tomou posse ainda, tem que continuar pagando o boleto dele. Tá mesada ainda, continua com a mesada. Ele vai continuar te pagando mesada? Depende. Eu já tava, eu acho que sim, já tô contando com a remuneração, mas a mesada. Lógico, óbvio. Ele falou, Óbvio. tu vai ver quem vai pagar a mesada pra quem. Muito bom. E qual foi a sua sensação, Diego? Você quando tomou ciência da aprovação? Eu ainda, a ficha não caiu ainda, na verdade. Assim, eu tô meio perdido, porque desde que saiu a nota, eu tô gradativamente aceitando esse fato. Só que também porque teve um negócio de adiar o resultado. Eu lembro que quando adiou o resultado, eu fiquei Nossa, ele ficou deprimido, assim, cara. Porque aí o meu medo não passou a ser, não vou passar. O meu medo não vai ter concurso, não vai acabar, vai dar alguma... E aí eu só fui voltar a ficar aliviado quando começou a ter os alunos, não, vai ter o resultado mesmo e tal. Quando saiu terça-feira, eu tô assim, só tomar posse eu comemoro, assim. Mas eu tô começando a ficar um pouco mais solto quanto a isso, um pouco mais relaxado. Começa a fazer os planos agora, essa é a parte boa. Quando você viu assim o resultado, pra quem você contou, quem soube primeiro, como é que foi? Acho que foi primeiro pra minha namorada, depois pro meu pai, depois pra minha mãe. Não foi pro amigo não, lá da biólogo? Antes do Zé? Ele tava conversando no carro. Como que eu vou agradecer ele? Porque eu preciso agradecer, com certeza. Legal. Pô, muito fala pra ele vir pra LS e também passar no concurso. Pois é. Pode ser um toque, né? Vai sair perito aí já tem que, né? Legal. Bom, Helder. Só reforçando, né? Ele conversa antes, batendo muito a tecla da questão da disciplina, de rotina. Ele fez ali 3 anos e 8 meses, né? Você pega aí o padrão de aprovação na área fiscal é de 2 a 3 anos. Sim. E a nossa ideia na LS, claro, é encurtar, mas sem prometer nenhum milagre. Sim. E ele conseguiu passar num tempo muito curto, né? Claro, você aproveitou ali só uma prova diferente, né? O cavalo passou ali selado, e ele, mais um mérito dele, do Zé, né? Educou bem o menino, tem que pensar assim. E ele conseguiu se dedicar tantas horas, tão novo, e tá abdicando de tanta coisa da vida para... E vai ter a recompensa dele agora. É o que eu sempre respondo em caixinha de perguntas, assim, né? Quanto tempo eu levo para ficar preparado? Eu sempre
fala o seguinte, olha, entre 1.400, um concurso top, tá? Entre 1.400 e 1.800 horas bem estudadas, sem retrabalho. Se a pessoa conseguir encaixar isso dentro de meses, ok. O duro é conseguir manter a constância, né? É exatamente o que... Falou do retrabalho. Talvez os 2 primeiros meses dele tenham sido os 2 meses de retrabalho. Foi, com certeza. E mesmo assim mas aí você compensou na carga, na disciplina, no hiperfoco ali, né? Pra poder estar pra essa prova. Retrabalho, eu tive bastante retrabalho, principalmente no início, pra pegar o ritmo. Legal, legal. Zé, e eu gostaria que você desse um recado pro pessoal agora, poxa, pai orgulhoso. Enfim, como foi para você, assim, esse processo, né, de ser professor orientador e pai, aí bem cedido no concurso? Eu sempre estimulei ele a estudar para concurso, né, porque é uma coisa que... Só não era ouvido, mas tudo bem. Não era estimulou, mas beleza. Mas deu certo, no final deu certo. E, assim, quando ele veio para mim e falou, eu tava com um amigo meu, ele falou que tá estudando para concurso, eu falei, se ele já tá muito na minha frente, já tá trabalhando, tá fazendo mestrado, tá estudando para concurso, eu vou estudar também. Então eu falei, finalmente, eu pensei comigo, finalmente, maravilha, caiu a ficha, né? E aí eu falei, pode contar comigo, né, para tu que você precisar, né? Tem a LS também, vamos te botar na LS lá, porque a LS vai ser perfeito para você, né? Você vai acabar passando, né? Se entrar para LS, vai passar, e algum dia você vai passar, né? E aí foi isso, né, cara? E aí eu sabia que ele estudava, eu sabia que ele era responsável com o estudo, naturalmente eu sempre dava uns toques para ele, né? O que ele achava que ele estava perdendo tempo demais com determinadas coisas, que era firula, né? Às vezes aluno que está começando fica achando que querendo achar cabelo em casca de ovo, né? Não adianta, não é por aí, né? E às vezes a prova é ridícula, né? E você tenta, numa questão ridícula, achar uma coisa difícil que a banca não está perguntando. Ele fala, não, cara, a prova vai ser simples, cara. Você vai saber quando tiver firula, quando tiver alguma coisa diferente, né? E aí vamos lá, vamos embora, vamos estudar que eu te banco aí e vamos embora. Eu acho que esse é o principal diferencial de você ter a consultoria da LS, além das metas, né? De ter o consultor que vai te olhar e falar assim... ter a visão de fora, né? Porque eu acho que por mais experiente que você seja no estudo, como você está no meio do negócio, você às vezes não percebe algumas coisas que... Ou como você está com medo do que pode acontecer, você tenta estudar o máximo de coisas possíveis, sendo que a pessoa de fora vai falar, olha só, eu de fora, olhando objetivamente, estatisticamente, o que pode cair ou não gastaria tempo com isso, acho que você tem que fazer isso, não isso. Exatamente. Eu acho que quem está começando mais ainda vai achar que vai botar 200 questões no TEC para fazer um dia antes da prova. Exatamente. E uma coisa que eu achei bem legal é quando você viu um biólogo mais experiente, viu, né, o padrão de vida dele, enfim, algo chamou a atenção e você decidiu fazer concurso, porque ele queria fazer concurso. A primeira coisa é que a gente vê que concurso é a forma mais democrática de alguém vencer na vida. Porque pode ser biólogo, fisioterapeuta, economista, advogado, contador, tecnólogo, enfim. Essa é a primeira questão. É uma coisa que me lembrou muito a minha própria história. Quando eu estava na Escola Naval, antes de eu entrar no Instituto Militar de Engenharia, eu era da Escola Naval. E uma das coisas que me machucou naquele momento, sabe, que me deu um insight foi o seguinte: se eu fizesse a Escola Naval, eu seria oficial da Marinha. Porém, o comandante do corpo de alunos, eu lembro que eu estava assim, entrando na escola e veio o comandante do corpo de alunos, que é fragata, mar e guerra, enfim. Ele vinha num Chevette, na época velho pra caramba. E eu lembro que eu olhando aquilo, eu falei, opa. É o meu futuro, é esse? Caramba, peraí. Eu vou ser comandante de ter um Chevette velho? Aí eu falei, poxa, aí quando eu decidi sair da escola naval fazer IME, o que eu tinha pensado na época? Bom, eu posso ser militar, mas eu vou ter serei engenheiro. Então o campo vai se abrir, não necessariamente você, né? Uhum. E aquilo foi emblemático pra mim, pra caramba, me marcou tanto que até hoje eu lembro, ele chegando no chevetezinho velho dele, mar e guerra de chevette velho, caramba. E não sei se foi o sentimento que você teve, enfim. Cara, a questão que mais me afastava um pouco da biologia era que para ter não é que não tem como ganhar dinheiro, mas se eu quisesse ganhar dinheiro de qualquer forma, eu precisaria fazer mestrado e doutorado e que
principalmente no Brasil, é pancada ficar dependendo de bolsa, né? Tem que gostar muito. E eu não tava gostando tanto assim pra fazer, sei lá, 6 anos até isso, entendeu? Aí eu assim, acho que eu prefiro fazer concurso logo. Eu acho que... Se quiser, você faz uma história depois. Se você quiser fazer, você pode fazer. Justamente, é uma das coisas que eu pensei. Entendeu? E você pensa em conciliar o auditor fiscal trabalho com a biologia ou não? Sim. Eu, na verdade, eu não tenho ideia de nada agora, na verdade. Porque Legal. A fiscalização do trabalho, o que eu sei é que ela é muito diversa. Então, tem área para eu seguir com biologia, biossegurança, fiscalização de hospital, essas coisas. Mas não sei, lá, vamos ver como vão me botar para fazer. Muito legal, muito bom. Bom, para a gente encerrar, né, eu gostaria que você deixasse, né, Diego, um recado para os concurseiros, para a galera que está começando a estudar, ou já está na luta há muito tempo. Muita gente aqui assistindo já está na luta muito mais que 8 meses, mas gostaria muito que você mais, desse tem gente, muito mais. Tem aluno de 2, 3 anos, pois é, até mais. É, né? lógico, sempre tem. Eu gostaria que você deixasse um recado aí para a nação concurseira. Cara, eu não sou muito bom de recados, mas eu acho que o que eu posso falar é que vale a pena, com certeza. A sensação de dever cumprido vale todo o esforço que eu tive, enfim, e poder virar essa página, né? Acho que vale muito a pena. Legal. Bom, Diego, eu queria agradecer, né, Helder? Eu, Helder, Zé Maria, agora sai o pai, entra o orientador da LS. Nós queremos agradecer, poxa, a sua presença, a sua disponibilidade. Eu quero te dar os parabéns em nome de todo o time LS, não só a você, como aos nossos quase 100 alunos, fora outras centenas que estão no cadastro de reserva do CNU também, mas... Quase 100 só de AFT. Só de AFT, fora, né, as outras áreas. Mas a gente quer mandar os parabéns para você, para os alunos LS conseguiram, e também para os que não eram alunos também, que com certeza ralaram pra caramba e são muito merecedores. O meu muito obrigado. Eu estava comentando com seu pai que você ainda não tem noção da magnitude da conquista, mas eu tenho certeza que você, aos poucos, a ficha vai cair, você vai entender o curso de formação, fica tranquilo, vai dar certo, fica tranquilo. É só não aloprar, né? Só não aloprar, mas fica tranquilo, você já resolveu a sua vida, vai dar certo. E que Deus abençoe muito o seu caminho, que você possa realmente honrar esse baita cargo importante que você conquistou. Poxa, para mim é uma alegria muito grande o José Maria, que, poxa, já está há 12 anos dentro da LS, foi coordenador também, tem uma caminhada linda, longa com a gente, né? Um amigo que a LS me proporcionou, eu falo isso de coração, de verdade mesmo, esqueceu o meu último aniversário, ele sempre mandava mensagem para mim, mas no último ele não mandou, mas para ele ver que eu lembro. Mas tudo bem, tá perdoado. Aí... mandei no grupo, né? lá. E você mandar meu off, mas tudo bem. Não, mas enfim, poxa, o Zé que é um amigo que eu tenho, para mim, poxa, eu fiquei muito feliz por tabela, de verdade. Contei para minha esposa, foi uma alegria. Contei para minhas filhas também, porque elas, né, são crianças ainda, mas serve de inspiração também. Espero que elas me escutem, né? Não precisa ser o biólogo, mas enfim. Mas, meu amigo, desfrute desse momento. Meus parabéns. Obrigado. Você quer fazer algum agradecimento especial a alguém? Eu já ia cortar. Agora. Vambora. Vai, meu filho, vai. Agradecimento a muitas pessoas, mas eu acho que o principal é o meu pai, com certeza, porque se não fosse ele, nada disso existiria. Legal. Pra minha mãe, com certeza. Pra minha namorada, que tá comigo, ficou comigo esse perrengue todo. Pros meus irmãos, pra minha família toda, meus amigos, enfim, meus amigos que ficaram bastante tempo sem me ver, né? E, assim, um especial pra minha sogra e pra minha namorada, que passaram um momento... É importante agradar a sogra, né? Não, mas sempre bom. Passaram um momento muito difícil que a gente perdeu o meu sogro. Nossa. Quando eu tava estudando pra concurso, um pouco difícil falar disso. Mas... agradecer por que estavam comigo nesse tempo todo é muito difícil. Mas é recompensante, sim. Muito bom essa sensação. Muito bom. Meus parabéns. Helder, quer falar alguma coisa? Eu tô emocionado. Eu também, eu fiquei também. Zé, tranquilo? Então, gente, é isso aí. Acabamos agora aí o nosso bate-papo com o Diego. Meus parabéns ao Diego, ao Zé.
E toda a família LS comemora juntos aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus. Bora estudar, galera. Valeu!